Vamos ler então Lucas 4, de 31 a 44. Assim está escrito: E desceu a Cafarnaum, cidade da Galileia, e os ensinava no sábado. E muitos se maravilhavam da sua doutrina, porque a sua palavra era com autoridade. Achava-se na sinagoga um homem possesso de espírito de demônio imundo, e bradou em alta voz: Ah, que temos nós contigo, Jesus Nazareno? Vieste para perder-nos? Bem sei quem és, o Santo de Deus. Mas Jesus o repreendeu, dizendo: Cala-te e sai deste homem. O demônio, depois de o ter lançado por terra no meio de todos, saiu dele sem lhe fazer mal. Todos ficaram grandemente admirados e comentavam entre si, dizendo: Que palavra é esta? Pois com autoridade e poder ordena aos espíritos imundos e eles saem. E a sua fama corria por todos os lugares da circunvizinhança. Deixando ele a sinagoga, foi para a casa de Simão. Ora, a sogra de Simão achava-se enferma, com febre muito alta, e rogaram-lhe por ela. Inclinando-se ele para ela, repreendeu a febre, e este a deixou, e logo se levantou, passando a servi-los. Ao pôr do sol, todos os que tinham enfermos de diferentes moléstias lhes traziam, e ele os curava, impondo as mãos sobre cada um. Também de muitos saíam demônios, gritando e dizendo: Tu és o Filho de Deus. Ele, porém, os repreendia, para que não falassem, pois sabiam ser ele o Cristo. Sendo dia, saiu e foi para um lugar deserto. As multidões o procuravam, e foram até junto dele, e instavam para que não os deixasse. Ele, porém, lhes disse: É necessário que eu anuncie o evangelho do reino de Deus também às outras cidades, pois para isso é que fui enviado, e pregava nas sinagogas da Judeia. Amém. Nosso irmão presbítero Nadiel já orou pela mensagem. Então nós queremos falar nesta noite sobre a autoridade de Cristo e da sua palavra. Meus irmãos, como o Cristo de Deus, como o ungido de Deus, Jesus reúne em sua missão os três ofícios mediadores. Ele é profeta, ele é sacerdote e ele é rei. E em seus dias terrenos, nós vemos esses três ofícios sendo revelados em diversas narrativas do Evangelho. Ora em conjunto, ora isoladamente. Nesta narrativa, embora, como veremos, o sacerdote e o rei estejam presentes no retrato apresentado, nós podemos identificar uma ênfase no seu ministério profético. Lucas começa e termina esse trecho enfatizando a pregação e o ensino de Jesus. Observe o verso 31 e os versos 43 e 44. E desceu a Cafarnaum, diz o verso 31, cidade da Galileia, e os ensinava no sábado. Lembrando que aqui o verbo expressa uma ação contínua, um costume, um hábito. E versos 43 e 44 mostram exatamente qual é o propósito de Jesus. Ele, porém, lhes disse: É necessário que eu anuncie o evangelho do reino de Deus também às outras cidades, pois para isso, para pregar esse evangelho do reino, para anunciar o reino, é que eu fui enviado, e pregava nas sinagogas da Judeia. Então observe, o texto começa e termina enfatizando que o ministério de Jesus era um ministério de ensino e de pregação, onde ele anunciava o reino de Deus. Nós já vimos que em Nazaré, ele se revelou como o profeta, o mensageiro da parte de Deus Pai, falando no poder do Espírito Santo, nos versos 14 e 15. Ele também, nessa ocasião, se apresentou como o filho ou servo resgatador, que veio para evangelizar os pobres, os desvalidos, os rejeitados, para proclamar libertação aos cativos, para restaurar a vista aos cegos,
para pôr em liberdade os oprimidos e apregoar o ano aceitável do Senhor, o ano da salvação, isto é, o raiar da era messiânica, da nova era de salvação. Isso está nos versos 16 a 21, e nós falamos sobre isto na mensagem anterior. Portanto, Jesus declara que ele veio para cumprir as promessas de Deus registradas nas Escrituras. E as narrativas que se seguem a essa declaração de Jesus, que está no contexto anterior, vão exatamente agora demonstrar essas verdades. Lucas, como os demais evangelistas, passa a apresentar Jesus trazendo o reino de Deus às pessoas. Por meio de sua palavra, ele anuncia o reino de Deus às multidões, e por meio dessa mesma palavra, ele também age, libertando os oprimidos do diabo e curando os enfermos, demonstrando assim o seu poder e a sua autoridade. É isso que Lucas vai mostrar, que Jesus de fato tem autoridade e poder para cumprir a missão que da parte do Pai lhe fora confiada. Ele vai comprovar, tanto no seu discurso, como nos seus atos miraculosos, que ele é o Messias, que ele é o Cristo, que ele está agindo no poder do Espírito Santo. E não só isso, mas que ele é Deus. E nós veremos então, quando nós estamos expondo aqui, nós podemos identificar pelo menos 3 aspectos do ministério de Jesus. Primeiro nós veremos a palavra da autoridade divina. Jesus mostra que como Messias ele tem autoridade divina. E, na verdade, em muitos aspectos, nós vamos verificar que essa autoridade não só lhe fora delegada da parte do Pai, como é inerente a ele. Ela não é simplesmente derivada. Apesar de delegada da parte do Pai, ela não é derivada. Ele tem essa autoridade em si mesmo, porque ele é Deus, o Filho. Então, primeiramente, nós veremos a palavra da autoridade divina. Em segundo lugar, nós veremos a palavra que liberta do poder de Satanás. Eu já estou adiantando aqui todas as divisões da nossa mensagem. Então, primeiro Jesus mostra sua autoridade e poder, ele manifestando a palavra da autoridade divina. Segundo, a palavra que liberta do poder de Satanás. E terceiro, a palavra que restaura para o serviço. Essas são as 3 partes da nossa mensagem. A palavra da autoridade divina, é o que eu quero falar primeiramente. Observe o verso 31. Jesus estava em Nazaré, fora expulso pelos da sua própria cidade, que não reconheceram como Messias, que se escandalizaram com as suas palavras. E ele então desce a Cafarnaum, cidade vizinha, ainda na Galileia, como diz Lucas, e diz que os ensinava no sábado. Então observe, antes de tudo, mais uma vez, Jesus nos é apresentado ensinando. No verbo original está no particípio presente. E os estava ensinando, e aos sábados, na sinagoga. Isso está subentendido no verso 31. Não é dito aí que ele está na sinagoga, mas veja, no verso 16, fala que Jesus entrou numa sinagoga, e lá no verso 44 diz que ele pregava nas sinagogas dos judeus, e aqui diz que ele, no sábado, os ensinava. Onde é que Jesus vai se ele quer ensinar no sábado? À sinagoga. Jesus frequentava a sinagoga. Um ponto importante é, Jesus vai para a sinagoga para ensinar. E aqui deve chamar a nossa atenção, porque o nosso Senhor, meus irmãos, não promovia reuniões ou cultos de cura. Aliás, na Escritura, nós não vemos cultos de cura. Nem Jesus, nem os apóstolos realizavam cultos com o objetivo de curar enfermos. Ainda que devamos reconhecer que ele socorreu os desvalidos de todos os tipos, se prestarmos mais atenção nas narrativas do Evangelho, nós veremos que sua ênfase era o ensino. E como já ressaltei na mensagem anterior, e ficará claro nesses primeiros milagres do Evangelho, os milagres mesmos se constituíam em sinais, em anúncios parabólicos, como os próprios evangelhos os chamam. Por isso que os evangelhos chamam os milagres de Jesus de sinais, especialmente João. E esses milagres apontavam para realidades espirituais. Ainda que fossem curas reais, curas físicas,
restaurações sobrenaturais, mas eles se constituíam sinais que apontavam para as realidades espirituais. Lucas, portanto, ressalta o impacto da pregação daquele que é chamado pelo autor de Hebreus, no capítulo 3, verso 1, de apóstolo e sumo sacerdote da nossa confissão, o qual era fiel àquele que o constituiu. Jesus é o supremo apóstolo de Deus Pai. É assim que a Escritura o chama. E essa palavra apóstolo, citada em Hebreus, ela aponta exatamente para o ofício de profeta. Porque o apóstolo é nada mais do que, de fato, um profeta. Assim eram chamados os mensageiros autorizados no contexto do Novo Testamento. Eles são exatamente aqueles que seguem na linha do ministério profético. Então, Jesus é o profeta, é o apóstolo e sumo sacerdote da nossa confissão, e que é fiel àquele que o constituiu. E como apóstolo, ele prega o evangelho do reino de Deus. Essa é a primeira coisa que Jesus começa fazendo, segundo o Evangelho de Lucas. E veja que diz o verso 32, que essa pregação de Jesus teve um impacto nas multidões que o ouviam, ou nas pessoas que o ouviam ali na sinagoga. Está escrito, e muitos se maravilhavam da sua doutrina. Essa palavra, se maravilhavam, ela denota não apenas uma admiração comum, mas a ideia da palavra traduz um estado de choque, de espanto e de temor ante aquilo que é majestoso e sobrenatural. Essa mesma palavra, esse mesmo verbo, ele é usado em Lucas 9, 43, quando Jesus realiza o milagre. Lucas 9, 43. Quando Jesus liberta um jovem possesso de espírito imundo, a palavra de Deus diz no verso 43, e todos ficaram maravilhados ante o quê? A majestade de Deus. Veja, ali está um homem que cura, que expulsa um demônio, e a sensação que as pessoas têm é de que elas estão diante da majestade divina. E esse impacto é muito mais do que simplesmente uma admiração pelas palavras belas de Jesus, que de fato eram belas. Ele de fato se revela um mestre exímio, incomparável em suas palavras. Certamente ele tem uma retórica apurada, incomparável, mas quando se diz que muitos se maravilhavam da sua doutrina, a ideia é exatamente que eles ficaram impactados pelo poder e pela autoridade com que Jesus falava, ao ponto de ficar fora de si, em estado de choque. No verso 22, também está escrito que todos lhe davam testemunho e se maravilhavam das palavras de graça, aqui é outra palavra no original, mas também denota espanto, a ideia de estar maravilhado, e essa é uma reação, meus irmãos, comumente relatada nos evangelhos, tanto diante do ensino, como diante dos milagres de Jesus. Essa reação sempre vai ser relatada. Eles ficaram espantados, era uma mistura de temor, de admiração, eles tinham um senso de que eles estavam diante de uma majestade divina. É aquele impacto que queima o coração. Você lembra quando os discípulos no caminho de Emaús, eles conversavam com Jesus, que tinha ressuscitado, e eles não sabiam. E Jesus começa a lhes expor as Escrituras, mas eles ainda não entendem quem é Jesus. E o Senhor Deus só lhes abre os olhos, isso está lá em Lucas 24, só lhes abre os olhos quando ele parte o pão diante deles. Parece que eles lembram da ceia. E aí logo que eles percebem que é Jesus, Jesus some diante deles, desaparece. E eles dizem um ao outro, né? Porventura não nos ardia o coração quando ele nos falava? Nós não notamos que é aquela mesma sensação de quando nós o ouvíamos falar. Então a palavra de Jesus, mesmo diante daqueles que nunca iriam se converter, ela provocava esse senso de temor. Essa é a reação também que tiveram seus pais
quando o viram, ainda um adolescente, discutindo com os doutores da lei no templo, no capítulo 2, verso 48, nós vimos que os seus pais se maravilhavam ouvindo. É a mesma palavra, os seus pais ficaram espantados, em choque, diante do poder incomparável daquelas palavras. Portanto, meus irmãos, o que Lucas está mostrando aqui é que as multidões percebiam nas palavras de Jesus, tanto quanto em seus milagres, um poder sobrenatural, inexplicável. E elas percebiam uma autoridade com que falava, e que essa autoridade lhe era inerente e não derivada. Mateus retrata a mesma reação em Mateus 7, 28 a 29. Ao final do Sermão do Monte, Mateus diz: e quando ele terminou, as multidões ficavam maravilhadas da sua doutrina, porque ele ensinava como quem tem autoridade e não como os escribas. Quem eram os escribas? Os escribas eram a maior autoridade em escritura. Eram os chamados doutores da lei. Eles tinham domínio das escrituras, eles tinham profundidade no seu ensino. Mas, mesmo aqueles que certamente se reuniam para ouvir os melhores rabinos, jamais tinham ouvido uma palavra com poder e com uma autoridade como eles viram Jesus. Meus irmãos, é muito interessante que nós vemos que lá em João, eu quero que você abra lá, capítulo 7, versículo 45. Alguns queriam prender Jesus já nessa ocasião e mandaram guardas para prender a Jesus. Mas veja o verso 45. Voltaram, pois, os guardas à presença dos principais sacerdotes e fariseus, e estes lhes perguntaram: por que não o trouxestes? Responderam eles: jamais alguém falou como este homem. Soldado sabia o que era autoridade. Ele sabia que quando alguém dava um comando, ele tinha que obedecer o seu superior. E quando eles foram lá para prender Jesus, que eles ouviam e perceberam e sentiram a autoridade com que Jesus falou, eles não tiveram naquele momento coragem de prender Jesus. E eles disseram: olha, jamais alguém falou com este homem. O que é que nós temos aqui, meus irmãos? Jesus está mostrando que a sua palavra tem poder, que a sua palavra tem autoridade, e que essa autoridade é divina. Por um lado, ela era uma autoridade delegada pelo Pai, pois a palavra aqui, autoridade, é a palavra exatamente para uma autoridade designada, uma autoridade delegada, porque também nós estamos vendo aqui Jesus, o Filho do homem, e como Filho do homem, ele veio para cumprir da parte do Pai o mandado que lhe foi confiado. Ele mesmo vai falar: aquilo que eu ouvi da parte do meu Pai, é isto que eu vos anuncio. As palavras que eu falo, não falo de mim mesmo. Então, dessa perspectiva da sua humanidade, dessa perspectiva da sua missão messiânica, ele tem uma autoridade que vem do Senhor, mas da perspectiva da sua divindade, ele tem uma autoridade inerente. Em segundo lugar, nós vamos ver que essa mesma palavra liberta do poder de Satanás. Ele está ensinando, as multidões já estão, as pessoas que estão ali na sinagoga já estão impactadas, estão absorvidas pela sua palavra, mas de repente, você imagina, Jesus está ensinando, as pessoas estão ali com os olhos fitos nele, tocadas pela sua palavra, o coração aquecendo, a alma ardendo em chama pela sua palavra, mas Satanás sempre quer roubar a cena, né? Então o que acontece? Satanás chega gritando. A palavra de Deus diz que achava-se na sinagoga um homem possesso de um espírito de demônio imundo. Os demônios são espíritos malignos, são seres caídos que atuam sob o comando de Satanás para escravizar
os homens, para escravizar as pessoas, e especialmente na época em que Jesus esteve entre nós, eles apareceram em profusão, em grande número. Porque esse é o momento que o império das trevas tem que concentrar forças. Porque esse é o momento que eles sabem que vem o Filho do Homem para derrotá-los. Então, naquela época, a possessão demoníaca, nesse momento, era mais comum do que jamais seria em qualquer época da história. E eu não estou dizendo com isso que hoje não haja possessão. Sim, existe. Mas não no número que era naquele momento. Principalmente porque o diabo tinha certa liberdade e certa autoridade e, por assim dizer, estava solto antes da morte e ressurreição de Jesus. Até que Jesus viesse para morrer e para ressuscitar, o diabo tinha o poder de cegar as nações, mas Jesus veio como mais valente para amarrar o diabo, como ele vai falar mais tarde. Tendo um valente, chegando o mais valente, o amarra, o despoja de sua armadura e toma-lhe todos os bens. Mas os demônios, naquele momento, precisam atrapalhar o ministério de Jesus. E o que eles têm que fazer para atrapalhar o ministério de Jesus? Eles sabem que eles não têm poder contra Jesus. Mas eles sabem também que se a multidão, se eles anunciarem para a multidão naquele momento que Jesus é o Messias, eles vão precipitar as coisas, eles vão atrapalhar o plano, porque a visão que as pessoas tinham de Messias ainda não era uma visão correta. Então, eles iam adiantar as coisas, e assim, as coisas não aconteceriam dentro do tempo que deveria. O povo, e nem sequer os discípulos, ainda não estavam preparados para entender quem Jesus era. Os próprios discípulos só vão entender lá por volta do capítulo 8 de Lucas, quando Jesus pergunta quem as multidões dizem que eu sou. E depois pergunta dos discípulos. Então, Jesus, é preciso que se diga, eles estão querendo expor Jesus da maneira errada. Então, o demônio chega como? Chega gritando, berrando. Diz que este homem, possesso de um espírito imundo, bradou em alta voz. Ele gritou. Ele estava ensinando as pessoas ali, você imagina. E ele grita, mas assim, é um grito sobre-humano. É um grito pavoroso. É um grito que chama a atenção de todo mundo. E provavelmente deixa as pessoas em choque. Ele diz, que temos nós contigo, Jesus Nazareno? Vieste para perder-nos? Ou seja, tu vieste para nos destruir? O que temos nós contigo? Bem sei quem és, o Santo de Deus. Observe que os demônios só falam verdade. Aliás, aquele demônio só fala verdades. Mas ele sabe que o povo tem uma ideia errada do papel do Messias. E de como o Messias implantaria o reino de Deus, que seria através da sua morte. As pessoas que ouviam Jesus, os judeus, eles esperavam um reino implantado pela força. Isto fica claro, por exemplo, em um episódio narrado por João, quando o povo reconhece Jesus como Messias. Mas observe que eles fizeram o que eles fizeram quando tiveram essa percepção. Em João capítulo 6, versículos 14 e 15, no episódio da multiplicação dos pães, está escrito o seguinte: vendo os homens o sinal que Jesus fizera, disseram, este é verdadeiramente o profeta que devia vir ao mundo. O que eles estão dizendo aqui? Quem era o profeta que devia vir ao mundo? O Messias, o Cristo. Veja, as multidões estão concluindo que Jesus é o Messias. Mas a ideia que elas tinham de Messias era equivocada. Elas achavam que o Messias vinha para tomar o reino por meio de uma guerra, de um levante, que ele lideraria, e com poderes sobrenaturais ele destruiria os inimigos. Observe que diz que, sabendo, pois, Jesus, que estavam para vir com o intuito de arrebatá-lo para o proclamar rei,
retirou-se novamente sozinho para o monte. Veja, eles não atinaram que a conquista do reino seria pela cruz. Então, veremos nos evangelhos os demônios sempre denunciando quem era Jesus para provocar no povo reações como a que acabamos de mencionar, iniciativas revolucionárias. Temos aqui, irmãos, uma grande lição. Uma grande lição. Anote aí. O diabo fala até verdades para nos desviar da verdade. O diabo fala até verdades para nos desviar da verdade. Ele usa uma verdade numa premissa, ele falseia na segunda premissa e, obviamente, a conclusão será falsa. Esta é uma estratégia do diabo. Lembre-se de que ele utilizou num episódio anterior, a verdade da Escritura com Jesus na tentação, nos versos 9 a 11 desse mesmo capítulo 4. Atira-te daqui abaixo, porque está escrito: aos seus anjos dará ordens a teu respeito, para que não tropeces no caminho. Eles te sustentarão nas suas mãos, para não tropeçares em alguma pedra. O diabo fala verdades, o diabo pode usar até a Escritura. Mas Jesus precisa guardar o segredo messiânico. Os estudiosos usam essa expressão, o segredo messiânico, que é especialmente enfatizada no Evangelho de Marcos. Sempre que Jesus curava alguém, você vai ver isso, principalmente no Evangelho de Marcos, ele dizia: olha, não digas nada a ninguém. Não fale nada para ninguém. Quando, pela primeira vez, Pedro entendeu pelo Espírito Santo que Jesus é o Cristo, Jesus disse para os discípulos: olha, não falem nada a ninguém agora. Por quê? Se ele queria que as pessoas entendessem que era o Cristo, porque ainda não estava no momento. Ainda não estava no momento dele se revelar. Ainda não estava no momento dele morrer na cruz. Tudo tem o seu tempo. Irmãos, como isto é uma lição preciosa para nós, porque nós somos apressados. Às vezes a gente tem certeza do que Deus quer que a gente faça, mas a gente corre para fazer antes de saber qual é o tempo para fazer. A gente muitas vezes atropela, queima etapas, mas Jesus sabia que teria o momento certo para que ele cumprisse da parte do Pai aquilo que lhe fora confiado. E ele sabia que as multidões não estavam preparadas. Se ele simplesmente dissesse: por que ele nunca chegou assim e disse: eu sou o Messias? Você quase não vê Jesus dizendo isso. Ele vai falar isso para a mulher samaritana. Ele vai falar isso para o cego, aquele cego de nascença lá de João 9. Mas ele não fala para todo mundo. Ele sempre falava por parábolas. Porém, as suas palavras e os seus milagres indicavam, quem entendia as Escrituras entenderia quem ele é. Aqueles a quem o Pai revelasse o Filho, entenderiam quem é o Filho. Mas ele não faria isso fora de tempo. E meus irmãos, aqui então é que nós vemos que quando esse demônio procura desviar o povo, dizendo: bem sei quem és, tu vieste para nos destruir, tu és o Santo de Deus. Então, é a mesma palavra que ensinava as multidões. Essa mesma palavra mostra o seu poder na subjugação do demônio. É por isso que no verso 36, quando Jesus expulsa o demônio, de novo as pessoas ficaram grandemente admiradas e comentavam, pretérito imperfeito, ficou a conversa entre si: que palavra é esta? Veja, é a mesma palavra que os impactou, mas agora essa palavra ordena a um espírito imundo, a um ser sobrenatural. De novo, verso 32, aqui o verso 36 é um paralelo. As multidões todos ficaram grandemente admirados. É uma outra palavra que denota espanto e comentavam entre si: que palavra é esta? Pois com autoridade e poder ordena aos espíritos imundos e ele sai. Então você vê aqui a autoridade de Jesus para libertar do poder
de Satanás. A mesma reação em ambos os versículos destaca a autoridade e o poder da palavra de Jesus. Mas observe a cena novamente. Não nos apressemos. Deleitemo-nos com o Filho de Deus se revelando aqui. Veja, o diabo, como sempre, dá um show de ilusionismo. O diabo gosta de iludir. Não me entenda mal, eu não estou dizendo que o poder dele não é real. Até porque ele foi criado por Deus e Deus lhe deu esse poder. Mas ele dá um show de ilusionismo em que sentido? Ele realmente sacudiu o pobre homem e o jogou no chão, no meio de todos. É o que diz aí. Depois de o ter lançado, verso 35, por terra, no meio de todos. Veja, ele sacudiu o homem no meio da... A sinagoga, normalmente, ela tinha alguns assentos que ficavam assim ao redor, né? Tinha um determinado local onde ficava a pessoa que lia a lei, mas as pessoas ficavam ao redor, algumas em pé, outras sentadas, e o demônio jogou. Eu não sei a que distância ele estava. Se Jesus estava ensinando na sinagoga, ele estava no lugar próximo ao auxiliar, que dava o livro, mas aquele demônio aparece dando um show, gritando, e quando Jesus diz, cala-te e sai desse homem, ele sacode o homem, aquele corpo é sacudido sobrenaturalmente e é jogado no meio de todos. O demônio já tinha chegado berrando com força sobre-humana, como diz o verso 34. Mas, meus irmãos, o que eu considero ilusionismo é no sentido de que o grito cria uma ilusão de autoridade. Não é sempre assim? Não é uma arma que nós, pecadores, normalmente utilizamos para prevalecer numa discussão? Porém, é nada mais que isto, ilusão de autoridade. Mas aquele que é a imagem do Deus invisível, o primogênito de toda a criação, aquele em quem foram criadas todas as coisas, nos céus e sobre a terra, as visíveis e as invisíveis, sejam tronos, sejam soberanias, quer principados, quer potestades, aquele que é antes de todas as coisas e em quem tudo subsiste, apenas uma vez ordena ao demônio e ele tem que sair. Veja bem, meu irmão, veja bem, minha irmã, Jesus não dá espaço para o demônio. Jesus não entrevista o demônio como muitos curandeiros fazem hoje. Ele não usa o demônio para fazer um show da fé. Quem dá show é o demônio. É o demônio quem dá show. Mas, de novo, é só ilusionismo. Olhe de novo para a cena. O demônio, depois de dar o seu show, depois de tê-lo lançado por terra no meio de todos, saiu deles sem fazer-lhe mal. Aleluia. Sem fazer mal. Esse é o poder de Jesus. Jesus não deve ter gritado. Ele chega gritando, Jesus deve ter dito, cala-te, sai desse homem. E ele dá outro showzinho e joga o homem no chão. Devem ter pensado, coitado, o pobre homem se quebrou. O homem se levanta sem nenhum dano. Porque ali está aquele em quem foram criados os principados e potestades, e ele veio para destruir as obras do diabo. E ele, com a sua palavra, liberta um homem do poder de Satanás. Aqui, além do profeta, nós vemos o rei mostrando a sua autoridade de comando sobre os demônios. E então, meus irmãos, em terceiro lugar, nós temos a palavra que restaura para o serviço. Diz a palavra de Deus que as pessoas ficaram admiradas e disseram, que palavra é essa? Observe a ênfase, é no poder e na autoridade da palavra. Que palavra é essa? Quando ele fala, nós sentimos o impacto, nós sentimos a presença, nós sentimos a majestade, mas não somos só nós. Os seres do mundo espiritual atendem, obedecem à sua palavra. Que palavra é essa? E diz que a sua fama corria por
todos os lugares da circunvizinhança. E então nós temos a palavra que restaura para o serviço. No verso 38 diz que deixando ele a sinagoga, foi para a casa de Simão. Uma observação importante aqui, os discípulos ainda não haviam sido escolhidos. No texto de Lucas, eles vão ser, a partir do capítulo 5, é que Jesus vai chamar Pedro. E em Lucas, você tem essa antecipação. Na verdade, o que Lucas está fazendo é colocando um episódio que só vai acontecer depois do encontro com Pedro, antes disso. É uma técnica narrativa, nós já falamos sobre isto. Porque tem a ver com o seu propósito. Ele organiza os milagres dessa forma. É por isso que ele somente chama Simão como era o seu nome, Simão, porque Pedro é o nome que Jesus lhe dá. Esse era o nome original de Pedro. E deixando ele a sinagoga, foi para a casa de Simão. E a sogra de Simão, você que não sabia, agora fica sabendo, Pedro era casado, achava-se enferma com febre muito alta. E rogaram-lhe por ela. Lucas aqui, como um bom médico, ele usa um termo que diz que a febre não a deixava, a febre se apegou a ela, e era uma febre altíssima, além do normal e contínua. Continuamente ela estava com febre. E diz que rogaram a Jesus por ela. E é interessante que Jesus, ele se inclina, e aqui Lucas vai mostrar não só o poder de Jesus por meio da sua palavra, essa sua ênfase, mas também no aspecto mais secundário, se podemos dizer assim, ele também mostra a autoridade pelos seus atos. Esse ato de se inclinar, ele lembra aquele episódio em que Eliseu se inclina sobre um morto. E Jesus então se inclina para aquela mulher, repreendeu, veja, poder da palavra. É a mesma palavra para repreender no verso 35. A mesma palavra que repreendeu o demônio, repreendeu a febre. A febre aqui, a enfermidade, é personificada. Ele repreendeu a febre. E esta a deixou. É uma linguagem muito parecida com a do demônio. Não significa que aquela doença era provocada por demônio. Significa que a mesma palavra que pode mandar embora um demônio, pode mandar embora a doença e quaisquer males que atinjam, que tragam destruição para o ser humano. E diz que logo ela se levantou e passando a servi-los. A palavra servi-los aqui é o verbo diaconel, ligado à palavra diáconos, diácono. Obviamente não quer dizer que ela foi ordenada diaconisa. Esse termo ele era usado genericamente para muitos serviços. Lá em 1 Coríntios 12 fala que, a partir ali do verso 3, que os dons são diversos, mas o Espírito é o mesmo, e a diversidade nos serviços ali é diaconia, né? É a palavra diaconia, é a forma como se serve. Essa palavra vai ser usada também descrevendo como algumas mulheres servem a Jesus no capítulo 8. Diz a palavra de Deus no verso 2 do capítulo 8 que também algumas mulheres que haviam sido curadas de espíritos malignos e de enfermidades iam com Jesus, e como Maria Madalena, e no verso 3 diz que elas lhe prestavam assistência com os seus bens. Existem muitos homens que vão servir também, mas as mulheres são chamadas para servir ao Senhor, para serem discípulas do Senhor, fazendo o serviço, a obra do Evangelho como auxiliadoras. Esse texto mostra como que a restauração, o resgate na vida da mulher, ele vai se configurar no ministério de serviço. E isto é mais do que importante, meus irmãos. Jesus restaura para que o sirvamos. A cura não é apenas para nos favorecer. A restauração não é apenas para nos favorecer.
A palavra que tem autoridade divina, a palavra que cura, que liberta, é a palavra que capacita para o serviço. Jesus chama pessoas para caminharem com Ele e servirem-no e servirem o seu evangelho. Esse é o poder da palavra de Cristo. Ele transforma um inútil em alguém que agora é capaz de servi-lo. E Ele usa para a honra e glória do nome dEle e do nome do Pai. Depois você tem uma declaração ou uma descrição mais geral, resumida no verso 40 e no verso 41, que ao pôr do sol, a fama dele já corria desde o capítulo 4, verso 15, o verso 14, e como a fama dele corria ao pôr do sol, porque ao pôr do sol era um sábado, e aí muitos, cumprindo o sábado, não caminhavam mais de 1 quilômetro, porque os escribas tinham já estabelecido que tinha um tempo, tinha um espaço para você andar durante o sábado, que não se configurava a quebra do sábado. E provavelmente por causa disso, esperando o pôr do sol, quando termina o sábado, todos os que tinham enfermos de diferentes moléstias lhes traziam e ele os curava, impondo as mãos sobre cada um. E aqui, meus irmãos, nós podemos acrescentar um quarto ponto, embora eu tenha anunciado 3. Essa palavra de Cristo é a palavra que tem autoridade para tocar e restaurar os desvalidos, é a palavra da misericórdia divina. Esse seria o quarto ponto. A palavra de Cristo é a palavra da misericórdia divina. Jesus, com esse ato de tocar cada um, meus irmãos, está demonstrando o seu coração compassivo por aqueles que estavam sofrendo de moléstias, pelo que está sofrendo, pelo que está enfermo, pelo fraco, pelo oprimido do diabo, pelo que está marginalizado, pelo desvalido. Jesus, ao tocar cada um, veja, ele não faz culto, ele não chama ninguém para ser curado, ele não faz um culto de cura, não é isso. É que num determinado momento está alguém ali enfermo e as pessoas percebem, ele tem poder. Ora, eu tenho um problema, então eu vou até ele. E Jesus não se negava, ele compadecia-se dessas pessoas. Ainda que o seu propósito era proclamar o evangelho do reino, ele se compadecia dessas pessoas. Diz a palavra de Deus que ele os curava, impondo as mãos sobre cada um. Ele não se negava a receber cada um, ele não rejeitava aqueles que o procuravam. Isso mostra o coração compassivo de Jesus. Ele se compadecia. E é claro que esse é um modelo de ministério para nós. É nossa função pregar o evangelho, isto sem dúvida é prioritário. Mas à medida que caminhamos para pregar o evangelho, vamos encontrar pessoas oprimidas, vamos encontrar pessoas deprimidas, vamos encontrar pessoas enfermas, e como representantes do Senhor, nós precisamos atuar aí com atos de misericórdia, procurando orar por essas pessoas, procurando ajudar essas pessoas, estender a mão a elas, não nos negando a ajudá-las. Porque Jesus era assim. E Lucas especialmente enfatiza essa atitude de Jesus para com os pobres, para com os enfermos, para com os oprimidos do diabo. Mas também, meus irmãos, quando Lucas coloca isso daqui, ele está trazendo milagres em profusão. Não teve um que chegou até Jesus e não foi curado. É claro que, e nós não temos tempo aqui para provar isso, uma hora nessas exposições nós vamos mostrar, nem todos os que eram curados entenderam quem era Jesus. Eu vou citar só um exemplo, adiantando-me aqui ao próprio Evangelho de Lucas. Você lembra da cura dos 10 leprosos? Só um voltou para agradecer. 10 foram curados. E era samaritano. Você lembra o que Jesus falou só para ele? A tua fé te salvou. Acho que esse exemplo é suficiente, não é? Então, mas mesmo que eles não se convertessem, mesmo que muitos deles não tenham de fato entendido quem ele era,
Jesus se compadecia deles. Isso aqui é muito importante para nós, meus irmãos, porque às vezes a gente exerce ministério de misericórdia na expectativa de que a pessoa se converta. A gente faz sopão, a gente vai, faz bazar, né? A gente faz uma tarde aí, sei lá, Mackenzie solidário ou alguma coisa parecida, e aí a gente distribui folhetos e a gente tem tanto desejo que a pessoa se converta, que a gente usa aquilo como instrumento evangelístico, né? Na verdade, é uma coisa mais utilitária do que fruto de compaixão. Mas nós devemos ajudar por compaixão. E é claro que se Deus nos dá a oportunidade de pregar o evangelho, mas a gente não tem que perder a compaixão, porque a pessoa não se converteu. Nós temos que ajudar quem de fato precisa. E a palavra de Jesus é uma palavra que manifesta a misericórdia divina. Ela manifesta, ela é o poder e a autoridade divina. Ela é o poder que restaura da força do diabo, da escravidão do diabo. É a palavra que restaura para o serviço e é a palavra que manifesta a misericórdia divina, a compaixão divina. Mas é claro, meus irmãos, que isto tudo aqui tem o objetivo de mostrar que Jesus era o Messias. Porque esse texto, meus irmãos, Mateus, se você observar, você verá que na passagem paralela, em Mateus capítulo 8, quando Jesus realiza esses milagres, e Mateus os narra no capítulo 8, ele narra depois do Sermão do Monte, eu quero que você observe o que a palavra de Deus diz ali. Verso 16, isso é logo depois da cura da sogra de Pedro, viu? Chegada a tarde, trouxeram-lhe muitos endemoniados, e ele meramente com a palavra os expeliu os espíritos e curou todos os que estavam doentes, para que se cumprisse o que fora dito por intermédio do profeta Isaías: ele mesmo tomou as nossas enfermidades e carregou com as nossas doenças. Mateus está citando Isaías capítulo 53, verso 4, quando diz que ele carregou as nossas feridas. Você pode abrir lá nessa passagem, só para você entender segundo a tradução que nós temos. Isaías 53, verso 4. E vejam, meus irmãos, esse é um texto que está se referindo ao ministério terreno de Cristo, viu, crente? Não é o teu ministério. Não é o ministério de curandeiros, não. Porque muitos usam esse texto aqui, né? Certamente ele tomou sobre si as nossas enfermidades e as nossas dores levou sobre si, e nós o reputávamos por aflito, ferido de Deus e oprimido. Essa primeira parte do versículo se refere exatamente aos milagres de Jesus. Ele veio para levar embora as enfermidades. Isto, obviamente, não quer dizer que toda pessoa que está doente vai ser curada. Todos os que estavam ali diante dele eram curados para mostrar o seu poder como Messias de Jesus, como Messias de Deus, como Messias, o ungido do Pai. E este é o ponto, para mostrar a misericórdia de Deus. Observe que também de muitos saíam demônios gritando e dizendo: tu és o Filho de Deus. Ele, porém, os repreendia para que não falassem, pois sabiam ser ele o Cristo. Por fim, sendo dia, saiu e foi para um lugar deserto. Nós vamos ver isso mais detidamente, talvez na próxima mensagem. Jesus não buscava a fama. Há um momento em que ele precisa ir para um lugar deserto para orar. E tanto que as multidões querem ficar com ele, porque elas estão querendo milagres, elas estão querendo resolver seus problemas temporais. Mas ainda que se compadeça delas, ele não se esquece da sua prioridade. Veja que as multidões disseram, instavam para que não os deixasse, no verso 42. Ele, porém, lhes disse: é necessário que eu anuncie o evangelho do reino também às outras cidades, pois para isso é que eu fui enviado. Apesar da sua compaixão, igreja, apesar de que nós temos que ter compaixão pelos pobres,
pelos desvalidos, pelos marginalizados, pelos esquecidos. Não podemos esquecer que nossa prioridade é a mesma de Jesus, anunciar o Evangelho do Reino. Essa palavra precisa ser anunciada. Meus irmãos, depois de ter mostrado a autoridade, a palavra da autoridade divina, a palavra que liberta sobre o poder de Satanás, do poder de Satanás, a palavra que restaura para o serviço e a palavra da misericórdia divina, eu quero trazer aqui algumas conclusões em forma de princípios e aplicações. Primeiro, aplicando aqui, antes de tudo, os milagres de Jesus não tinham objetivo, ou melhor, desculpe, os milagres de Jesus tinham o objetivo de revelar a chegada do reino de Deus na sua pessoa e obra. Eu vou repetir. A primeira grande lição que eu quero trazer é doutrinária. Os milagres de Jesus tinham o objetivo de revelar a chegada do reino de Deus por meio da sua pessoa e da sua obra. Ao realizar milagres, Jesus estava revelando: o reino chegou, porque os profetas diziam, especialmente Isaías, que quando o Messias viesse, os coxos andariam, os cegos veriam, os surdos ouviriam, os mudos falariam, e aos pobres seria anunciada a boa nova do reino. E é isso que está acontecendo. Então, os milagres de Jesus, antes de qualquer coisa, tinham o objetivo de revelar a chegada do reino de Deus na sua pessoa e obra. De que maneira? Embora tenham sido curas reais, meus irmãos, os milagres se constituíam o que nós podemos chamar de uma parábola dramatizada da vida no reino de Deus, na medida em que, de um lado, eles ilustravam de maneira provisória aquilo que acontecerá na consumação do reino de Deus em caráter permanente, quando a doença e a morte serão aniquiladas para sempre. No futuro reino de Deus, em sua consumação, não haverá oprimidos do diabo. No novo céu e na nova terra não haverá cegos, nem coxos, nem leprosos, nem qualquer outra enfermidade, pois os redimidos terão corpos glorificados. Como está escrito, e lhes enxugará dos olhos toda lágrima, e a morte já não existirá, já não haverá luto, nem pranto, nem dor, porque as primeiras coisas passaram, e aquele que está sentado no trono disse: eis que faço novas todas as coisas, e acrescentou: escreve, porque essas palavras são fiéis e verdadeiras. Apocalipse 21, de 4 a 5. De outro lado, então, de um lado, os milagres, eles apontavam para a era futura, quando não haverá enfermidades nem morte. De outro lado, os milagres apontavam também para a dimensão espiritual, onde essa redenção deve ser primeiro experimentada pelos que vão herdar o reino de Deus. Ou seja, ao libertar endemoniados, Jesus antecipa a sua vitória sobre o diabo na cruz. Ao purificar leprosos, Jesus mostra seu poder para purificar o coração da impureza do pecado. Ao dar vista aos cegos, ele ensina parabolicamente o que declara explicitamente em João 8,12. Eu sou a luz do mundo, quem me segue não andará em trevas, pelo contrário, terá a luz da vida, e assim por diante. Só para citar um exemplo específico que contempla esses dois aspectos dos milagres como sinal da chegada do reino de Deus. Ao devolver a vida a um defunto de 4 dias, com uma ordem apenas, Nosso Senhor estava ilustrando o que Ele fará na consumação dos séculos, de maneira permanente, com todos aqueles que nele creem. Você lembra quando Ele ressuscitou Lázaro, Ele disse para aquele morto de 4 dias, Lázaro, vem para fora. E Jesus prometeu à irmã do morto, na mesma ocasião, eu sou a ressurreição e a vida. Quem crê em mim, ainda que morra, viverá. E todo o que vive e crê em mim, não morrerá eternamente. Crês isto? A ressurreição de Lázaro, como restauração da vida física, meus irmãos, foi provisória, porque depois ele morreu novamente. Talvez de velhice. Contudo, ela apontava para a ressurreição final dos justos. Ao mesmo tempo, aquele que ressuscitou Lázaro
também estava demonstrando seu poder e autoridade para dar nova vida espiritual por meio da regeneração e capacitar o pecador a crer em Deus. Então, os milagres, meus irmãos, tinham o objetivo de revelar a chegada do reino de Deus na sua pessoa e na sua obra. Primeiro, porque eles apontavam para aquela vida do reino consumado, onde não haverá mais enfermos, nem morte, nem oprimidos do diabo. Segundo, porque apontavam para a cura espiritual, que primeiro ele vem realizar na vida de todos aqueles que nele creem. Segundo lugar, nós vimos nessa narrativa a comprovação da autoridade e poder de Jesus como agente do reino de Deus. Então, os milagres mostram a chegada do reino de Deus, mas em segundo lugar, os milagres mostram a autoridade de Jesus como o agente do reino de Deus. O reino de Deus não chegou de maneira impessoal. Ele chegou na pessoa do Filho de Deus. De modo que nessa narrativa nós temos a comprovação da autoridade e do poder de Jesus como agente desse reino. A sua pregação e seus milagres confirmam o que ele havia falado em Nazaré. Hoje se cumpriu a palavra. Ele é o Messias, ele é ungido pelo Espírito Santo para proclamar as boas novas de salvação. Ao mesmo tempo, ele mesmo é as boas novas, pois nele o ano aceitável do Senhor havia chegado. O reino de Deus estava agora entre os homens, e os escravos e os cativos de Satanás seriam libertos. Da perspectiva da sua humanidade, Jesus realizou essa libertação no poder do Espírito Santo, como nós vimos no verso 14. Nessa perspectiva, ele foi o único que viveu de maneira perfeita na plenitude do Espírito Santo. Então, os milagres revelam a chegada do reino de Deus, a era de salvação, a salvação chegou. Segundo, eles revelam o agente dessa salvação é aquele que está fazendo os milagres. Terceiro lugar, nós aprendemos que Jesus exerce seu poder e sua autoridade pela sua palavra. Esse é o terceiro princípio. Jesus exerce o seu poder e autoridade pela sua palavra. Isso aqui é muito importante, irmãos. Observe que toda a ênfase recai sobre o poder da palavra de Jesus. Eles se admiravam da sua palavra. Depois eles dizem, quando ele expulsa o demônio, que palavra é essa? Depois ele, com a palavra, repreende a enfermidade da sogra de Pedro. Então, tanto de maneira implícita como explicitamente, Lucas nos chama a atenção para esta verdade. Observe que seja diante dos seus ensinos, seja nos sinais que ele fazia, o evangelista ressalta que as multidões se admiravam da autoridade e do poder da sua palavra. E essa autoridade era inerente, pois ele mesmo é o Logos, o verbo divino, a palavra encarnada. Neste sentido, meus irmãos, a expulsão dos demônios e a cura das enfermidades revelam também a divindade de Jesus. Aliás, os próprios demônios a testificam, não é? Eles diziam, tu és o Filho de Deus, tu és o Filho de Deus. Além disso, ele enfatiza o poder dessa palavra de maneira implícita ao observar que Jesus repreende os demônios e repreende a enfermidade. Portanto, a autoridade e o poder de Jesus são também atributos da sua palavra. Irmãos, porque qual é a implicação disso? É que nós precisamos prestar atenção nas palavras de Jesus, naquilo que ele está anunciando, ensinando. Nós já vimos na mensagem anterior e no primeiro ponto da nossa aplicação o objetivo dos sinais de Jesus como estando ligados ao conteúdo do seu ensino. Ele mesmo declara o objetivo nesse momento, como nós já vimos, anunciar a boa nova do reino. Então a palavra é por meio da sua palavra. Aqui, no contexto dos seus dias terrenos, a sua palavra anunciada, da sua palavra falada, que ele exerce o poder. Como é que Deus criou o mundo? Pela sua palavra. Ele falou e tudo passou a existir. É assim que que Jesus vai demonstrar o poder da sua palavra. Em quarto lugar, e aqui eu vou começar falando e depois eu vou trazer o princípio, a palavra falada por Jesus em seus dias terrenos, ela correspondia àquilo que fora prometido nas Escrituras.
É interessante que aquilo que Jesus fala tem autoridade inerente, ele é a palavra encarnada. Mas nada do que ele fala contradiz a palavra escrita, que já existia na sua época. Pelo contrário, ele ressalta que ele vem para cumprir. Veja, isto nos ensina esta seguinte lição, essa é a quarta lição. Não há separação entre Jesus, a palavra encarnada, e a sua palavra escrita. Vou repetir, esse é o quarto princípio que nós aprendemos. Não há separação entre Jesus, a palavra encarnada, e a sua palavra escrita. Irmãos, como isto é importante nos dias atuais. Porque há um grupo crescente de cristãos sendo seduzidos por falsos mestres que afirmam que só se devem considerar como palavra de Deus as palavras ditas por Jesus em seus dias terrenos, ditas em discurso direto. Ah, não, palavra de Deus, nem palavra de Paulo é palavra de Deus. Velho Testamento também não é palavra de Deus. Palavra de Deus é aquilo que Jesus diz diretamente, em discurso direto. Mas a ignorância culpável desses falsos mestres, ela é denunciada por muitos desses discursos que eles dizem considerar, mas que no fundo desprezam. Tomemos como exemplo este mesmo capítulo. Se só as palavras de Jesus são palavras de Deus, então lembremos-nos, versos 4, 8 e 12 do mesmo capítulo, entre as palavras de Jesus está a declaração, está escrito. É só o dito de Jesus que é a palavra de Deus? Jesus, a palavra encarnada, está apontando a palavra escrita quando ele diz, está escrito. Verso 21 do mesmo capítulo, hoje se cumpriu a escritura que acabais de ouvir. E se isto não for suficiente, citaremos outras que se constituem uma explícita repreensão a tais heresias. Jesus disse em Mateus 22, 29 aos fariseus, errais não conhecendo as Escrituras, nem o poder de Deus. Em Mateus 21, 41, ele repreende não só uma vez os escribas, dizendo, nunca lestes na Escritura. E em João 10, 35, argumentando com os judeus, ele diz, a Escritura não pode falhar. Se só o que Jesus diz é palavra de Deus, então toda a Bíblia é palavra de Deus, porque Jesus afirmou a inspiração, a infalibilidade das Escrituras. A palavra encarnada não contradiz a palavra escrita, porque foi o Espírito de Cristo que inspirou os escritores, e é o Espírito de Cristo que inspira os apóstolos. Igreja, aprenda isso. Um Jesus existencial, que tem um encontro independente comigo, e que me leva a contradizer a sua palavra, não é o Jesus verdadeiro. Não há dicotomia entre a palavra encarnada e a sua palavra escrita. Jesus, a palavra encarnada, é maior do que a Escritura como tal. Mas dizer que ele é maior não significa que ele é oposto a ela. E este é muito importante, meus irmãos. Não é possível, então, crente, preste atenção. Não é possível você cultivar uma relação pessoal com Jesus à parte da sua palavra. E esta é a última lição a que nós chegamos. Então, creiamos nesse Jesus, sigamos esse Jesus, sirvamos a esse Jesus e façamo-lo de acordo com a sua palavra. Esta é a lição, porque esta palavra tem autoridade para libertar, para curar, para devolver ao serviço, para manifestar a misericórdia de Deus. Tu és bem-vindo aqui.